Fala aí, galera, uma boa noite para todos vocês. Nessa nossa videoaula agora, que é a nossa videoaula número 4, eu vou ensinar para vocês como que eu calculo o número de tomadas em cada cômodo de uma residência ou de uma determinada fábrica, tá? Na aula anterior nós aprendemos a calcular o quê? Os pontos de iluminação. E para isso eu utilizei a área de cada cômodo. Agora, para calcular o número de tomadas, eu utilizo o perímetro, ou seja, o contorno de cada figura, tá? Me baseando na norma 5410, eu vou trazer aqui para vocês como que a gente faz esse dimensionamento, tá bom? Então a norma ela deixa bem claro o seguinte, ó, primeira coisa que vocês precisam observar aqui, vamos pegar aqui, ela diz que qualquer cômodo com área de inferior a 6 metros quadrados tem que ter no mínimo um ponto de tomada. Então se você coloca uma área lá, 1,5 por 2 e calcula essa área, dá 3 metros quadrados. Então, um ponto de tomada é obrigatório para o seu projeto ser aprovado. Segundo, para os demais, ou seja, para qualquer área maior do que 6 metros quadrados, você precisa calcular o perímetro da figura. Então, você vai pegar aqui o AutoCAD, que é esse projeto seu. Se o seu layer estiver desabilitado aqui, ó, você habilita ele, que nos dá a área, esse que está de rosa, que são as cotas, tá bom? Então vamos pegar aqui, eu vou pegar a sala, por exemplo. Essa sala, se você observar, ela tem 3,25 aqui em cima, essa parte aqui dela, e esse comprimento dela é 3,5. Então eu vou somar 3,25 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,25, que é o perímetro da figura, certo? Então, primeiro eu acho o perímetro, que é 3,25 mais 3,5 mais 3,25 mais 3,5. Tá? Aqui, ó, 3,25 mais 3,25 dá 6,5, tá? Mais 3,5 mais 3,5 dá 6,10. Então, vocês podem observar que esse perímetro aqui vai dar 12,60. E aí, o que a norma fala, pessoal? Eu costumo dizer que, ó, quando for sala, dormitório ou qualquer outro cômodo, eu costumo falar que é uma área seca. Por exemplo, o que é área seca? A sala tem sofá, você não fica jogando água. O dormitório também é considerado uma área seca. O que seria uma área molhada? A cozinha, uma lavanderia, o banheiro, isso são área molhada. Eu costumo dizer que a área seca, você tem que colocar um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração desse perímetro, tá? Então, o que significa isso? Você vai calcular o perímetro da figura inteira, deu 12,60, e tem que colocar um ponto de tomada a cada 5 metros. Então, você pega 12,60 e divide isso por 5, tá? Vou pegar uma calculadora aqui, só para a gente ver certinho quanto que vai dar isso, ó. Então, 12,60 aqui, dividido por 5, deu 2,52. Então, isso aqui indica o número de tomadas. Só que não tem como eu colocar 2 tomadas e meia. Então, eu sempre arredondo esse valor para cima e vou usar aqui 3 tomadas, certo? Então, resposta aqui, 3 tomadas. Pronto, foi feito o dimensionamento dos cômodos. Aqui, pessoal, para uma varanda, por exemplo, a norma fala pelo menos um ponto de tomada. Só que é muito importante vocês entenderem que vocês podem atribuir quantos pontos vocês quiserem. Pode colocar uma quantidade menor. Só que para aprovar esse projeto numa prefeitura, o ideal é que você coloque sempre o menor possível, para custo e tudo, certo? Tem que ter essa quantidade mínima. Agora aqui, ó, quando for uma área molhada, cozinha, copa, área de serviço, uma lavanderia, a gente coloca uma tomada a cada 3,5 metros, tá? De perímetro. Tá? Então vai ter mais tomadas numa cozinha do que na sala, que a gente usa para ligar os eletrodomésticos. Então vou pegar aqui, ó, observe aqui que as dimensões da cozinha é 3,75 por 3,5.
Então, eu venho aqui e somo. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho 3,75 mais 3,5 mais 3,75 mais 3,5. Fiz o perímetro do retângulo. Vou somar isso aqui, ó. 3,75 mais 3,05 mais 3,75 mais 3,05. Que era somar os dois e multiplicar por 2, certo? Dá 13,6 metros. Então, eu tenho aqui, ó, 13,6 metros. Vou pegar os 13,6 agora aqui, pessoal, e vou dividir esse resultado agora por 3,5, tá? Bastante atenção que agora é 3,5, porque isso daqui é uma área molhada. Quando eu divido esse resultado aqui por 3,5, eu tenho como resultado 3,88. Como não tem como eu colocar 3,88 tomadas, então eu tenho que inserir aqui na cozinha, no mínimo, para aprovação do projeto, 4 tomadas. Tá? E no banheiro, pessoal, você não precisa calcular o perímetro. A norma, ela deixa a possibilidade de você colocar no mínimo um ponto de tomada e grava isso, ó, a uma distância de 60 centímetros do limite do box, tá? Isso aqui é uma pergunta que cai muito em concurso público, tá? A 60 do box, um único ponto. Tá? É lógico que você, como cliente, se quiser colocar 5 tomadas, não tem problema. Isso é uma quantidade mínima, tá? Galera, agora que você já aprendeu a calcular o número de tomadas, eu vou ensinar para vocês agora como que eu faço a previsão. Quantos VA eu tenho que atribuir para cada tipo de cômodo, para cada tomada, em qual área, tá bom? Antes de eu fazer essa previsão com vocês, observem aqui que eu tenho um outro slide, ó, onde a norma traz isso bem claro. Essa quantidade que vocês estão prevendo é uma quantidade mínima de tomadas. Tá? O ideal é que você sempre coloque um valor um pouco além do mínimo para evitar, tá, aquelas pessoas que utilizam muito extensões ou aqueles T's, que é os antigos Benjamin, para evitar desperdício de energia. Tá? Aquele é o valor mínimo por norma. Agora aqui, pessoal, começa dois conceitos importantes que eu preciso trabalhar com vocês, que é o conceito de TUG e TUI. Tá? Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, ó, TUG e TUI. O T quer dizer tomada, o U, uso, e o G, geral. Tomada de uso geral. É isso daqui, ó. A gente chama de TUG. Então, quem são as tomadas de uso geral? Tudo aquilo que você pega qualquer equipamento físico e coloca na tomada. Por exemplo, esse notebook que eu estou gravando a videoaula, ele está ligado numa tomada. Então, é uma tomada de uso geral. Eu posso ligar o notebook, como eu posso ligar o ventilador, como eu posso ligar qualquer outro aparelho da minha casa. A minha televisão também é uma TUG, tomada de uso geral. Porque eu posso ligar a televisão, posso ligar o celular para carregar, posso até tirar a geladeira que está na cozinha e passar para a sala se eu quiser e colocar na mesma tomada. Então, é o uso geral. Isso é uma TUG. Eu tenho também as TUI, tá? Só que está no slide da frente, já vou falar para vocês o que é a TUI. TUI quer dizer tomada de uso específico, tá? O que é uma tomada de uso específico? Por exemplo, o chuveiro. Você só vai ligar exatamente o chuveiro. Não tem como você pegar e colocar um outro aparelho conectado lá no chuveiro. Então, tomada de uso específico. Um outro exemplo de tomada de uso específico. Suponha que eu tenho um equipamento dentro da minha casa que ele consome lá um 220 e ele precisa de muita tensão. Só vou usar aquele aparelho naquela tomada, uso específico. Uma torneira elétrica, você não vai ligar outra coisa no lugar dela, uso específico. Um ar-condicionado, uma tomada própria para o ar, uso específico. Tranquilo? Então agora vamos lá. Como que eu faço esse dimensionamento nas minhas TUI, tá? Reparem que agora eu estou falando das TUIs, tomada de uso geral. Ó, as TUI.
Quando for a área molhada que a gente conversou, que é aquela que você achava o perímetro e estava dividindo por 3,5 metros, cozinha, banheiro, copa, área de serviço, você sempre vai atribuir no mínimo 600 VAA por ponto de tomada até as 3 primeiras. As outras da frente você atribui 100 VA. Então suponha que você pegou lá um determinado cômodo e você achou lá o perímetro desse cômodo, ele deu lá, por exemplo, vamos colocar aqui 14 metros. Aí você pegou, como é uma área molhada, você pegou 14 e dividiu por 3,5. 14 dividido aqui, pessoal, por 3,5 vai dar como resultado aqui para mim 4. Exato. Então eu vou ter aqui uma quantidade de 4 tomadas nesse cômodo. Se for uma área molhada, uma cozinha ou um banheiro, as 3 primeiras eu vou atribuir 600 VA. Então eu venho aqui, ó, as 3 primeiras tomadas, eu tenho 600 vezes 3, eu tenho aqui 1.800 VA. Como são 4 tomadas, a outra tomada que sobrou, eu acrescento apenas 100 VA. Isso daqui tem mais 100. Então, nesse cômodo, se fosse uma cozinha, eu teria aqui uma previsão de 1.900 VA. Tá? E repara, pessoal, que esse valor que eu estou atribuindo, eu estou chutando. Tá? É porque na cozinha eu costumo atribuir um valor maior que é o 100 VA, porque eu ligo muitos equipamentos que exigem potência alta. Tá? O que eu estou fazendo é uma previsão do que vai entrar dentro daquela casa, dentro daquela residência. Tá? Agora vamos aqui nos demais cômodos. Você atribui 100 VA. Então, na sala, no quarto, numa determinada lavanderia, nos demais pontos, 100 VA. Então, mais um exemplo. Se eu colocar aqui novamente uma sala, suponha que eu vou lá, calculo todo esse perímetro da sala e eu tenho isso aqui como resultado 20 metros. Eu sei que quando eu faço uma sala, eu tenho que dividir por 5. Lembra que a gente dividiu por 5? Então, eu vou pegar 20 e vou dividir por 5. Isso vai dar 4 tomadas. Então, nessa sala, eu coloco 4 pontos de tomada. Para cada tomada, eu atribuo 100 VA. Então, 100 vezes 4. Isso aqui vai dar como resultado 400 VA. Tá? Então é assim, é bem simples fazer previsão de tomadas. Eu acho o perímetro, divido por 3,5, divido por 5. Quando for uma área molhada que eu dividi por 3,5, eu coloco 600 VA para as 3 primeiras e 100 para a outra. E para os outros cômodos 100 VA. Aqui estava o que eu tinha comentado com vocês, ó, o que é uma TUI, tomada de uso específico. Então aqui tem um exemplo do chuveiro, uma torneira elétrica, uma secadora de roupa. Então todos esses materiais que tem uma tomada específica para eles é uma TUI. E agora como que eu faço, pessoal, a previsão de potência quando é uma TUI, não uma TUG? Eu tenho que buscar no meu fornecedor qual que é a potência dele. Então, por exemplo, eu fui lá na Hidromar e comprei um chuveiro. Na embalagem veio marcado para mim 5.600 watts. Ó, tá aqui. Então, eu vou lá e anoto um chuveiro elétrico 5.600 watts. Ah, tem uma geladeira. Então, essa geladeira aqui, ó, eu colocaria a geladeira como uma tomada de uso geral. Mas aqui, nesse exemplo, colocou, foi lá na internet e digitou. Qual que é a potência da geladeira? 5.500 watts. Foi lá e atribuiu como watts. Quando é potência de TUI, pessoal, ela não vai em VA, ela vai em watts, tá? Ou watts, o que você preferir. Porque é o que o fabricante já manda para você, tá bom? E aí vocês vão fazer o seguinte no trabalho, ó. Presta atenção agora que é muito importante. No trabalho, vocês vão inventar uma quantidade de equipamentos que vai ter nessa residência
e vão pesquisar na internet qual que é a potência desses equipamentos e vão colocar, tá? Então, na minha casa tem um ar-condicionado. Dá uma pesquisada no Google, qual que é a potência do ar-condicionado e coloca lá, tantos watts, tá? Aí dá uma pesquisada aí. Aqui, vocês vão fazer para toda essa residência aqui que eu coloquei para vocês, ó. Toda essa residência. Então, o que que eu fiz para ver se vocês estão entendendo? Eu peguei todas essas dimensões aqui, ó, e calculei o perímetro de cada cômodo e coloquei nessa tabela aqui para vocês, ó. Então, aqui, conforme vocês podem observar, eu tenho, ó, a sala, a copa, a cozinha e o dormitório. Achei a área que eu tinha utilizado anteriormente para poder calcular os pontos de iluminação. Achei os perímetros aqui. Quando for área seca, tipo uma sala, eu estava dividindo aqui por 5. Mas você pode pegar esse resultado aqui e dividir por 5 e, se ele der um número com vírgula, você aproxima para cima. Então, aqui deu 3 pontos de tomada de uso geral e na minha sala eu não tenho nenhuma de uso específico. Aí eu fiz o mesmo raciocínio para a copa, mas repara que a copa norma pede para eu dividir por 3,5. Ó, cada 3,5 eu coloco uma e na outra que sobrar acrescento. E aí, pessoal, aqui ó, na cozinha eu coloquei aqui, por exemplo, 2 tui. Joguei uma geladeira e uma torneira elétrica. Fui lá no Google, pesquisei qual era a potência de cada uma e vou acrescentar. Então, eu achei a quantidade de pontos de tomada de toda a residência. Tá? Muito bem, você deve ter reparado que eu fiz isso aí para todos os cômodos, tá? Aí eu quero agora que vocês também tentem usar um pouco a criatividade e montar ou uma tabela na mão, se você tiver muita dificuldade do Excel, ou fazer essa tabela no Excel usando tudo que vocês aprenderam ano passado em Excel um pouco comigo e com o Flávio, tá bom? Agora, pessoal, eu dei uma outra tabela aqui onde eu estou acrescentando os VA. Então, vocês podem observar aqui embaixo, ó, nessa tabela aqui, tá vendo, ó? O que que eu fiz? Eu peguei a sala, aí eu calculei, que eu encontrei, ó, você viu por que que eu coloquei um 4 asterisco aqui? Para dizer assim, que quando eu calculei lá, dividindo por 5 metros, que era o perímetro, ele pediu para eu colocar 3 tomadas. Mas eu optei em colocar um número maior, coloquei 4 tomadas. E eu sei que para tomadas de uso geral, e quando é uma área seca, eu faço uma previsão de 100 VA para cada tomada. Então, eu tenho 4 V100, que vai dar 400. Precisa fazer idêntica a minha tabela? Não, pessoal. Pode juntar isso tudo numa única tabela. É importante vocês usem a criatividade para realmente fazer uma parte diferente aí. Aí eu tenho aqui para a copa, tá? E fui colocando. Vamos ver mais um aqui, ó. E fiz para todos os cômodos. Observem que lá na cozinha eu tinha acrescentado uma torneira e uma geladeira. Eu pesquisei na internet, atribuí 5.000 watts para a torneira e 500 watts para a geladeira, tá? Observem que quando é TUG, eu tenho VA, e quando é TUI, já é direto do equipamento, do meu fabricante, é watts, tá? E aí eu fiz para todos os cômodos, ó, dormitório 1, dormitório 2, área de serviço, hall, tá? Essa é uma opção que eu coloquei para elaborar a minha tabela, tá bom? Vocês podem elaborar de vocês de uma outra forma um pouco diferente. Pessoal, vou parar por aqui, senão a aula fica muito grande. Então, a nossa missão agora é calcular o número de tomadas, tá bom? E tantos de TUG quanto TUI. Eu venho na próxima aula ensinar como que vocês colocam isso dentro do AutoCAD. Um outro beijo aí para todo mundo.